Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa live terapia, nossa quarta live terapia e a última do mês de setembro de 2023, que muitas virão por aí. Como vocês estão? Esperando o pessoal entrar. A live está marcada para 8h20 e são 8h18. Eu sempre entro uns minutinhos antes para saber, né? Para vocês me dizerem aí como é que tá o som, como é que tá a imagem. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. A live terapia sobre constelações familiares e a prevenção do suicídio, Setembro Amarelo. A Esté já tá aí, pedindo para participar. Boa noite, Celeste, seja bem-vinda. Matred também já chegou. Ih, gente! Matred pede para participar. Aí na câmerazinha, eu tenho mais e a câmerazinha. Olha que linda a Esté. Eu vou ver a Esté hoje. Agora eu vou autorizar a Matred. Ai, vocês são lindas. Boa noite. Obrigada, Esté, a sua câmera, a sua câmera tá virada, porque no Instagram não dá para você virar de lado. Você tem que ficar com o celular na vertical. Na horizontal você vai aparecer de lado. Oi, Tati. Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos. Elson Valente. Delson, seja bem-vindo. Raquel. Olha, o pessoal aqui tá, ó. Todo mundo. Agora, fala aí pra gente. Tem Brilhar. Seja bem-vinda. Fala pra gente aí. Como é que tá o som? Ah, tá na ponte, Tati. Como é que tá o som e como é que tá a imagem para vocês? Vocês estão vendo a gente direitinho? Tá todo mundo aí, Robson, seja bem-vindo. Todos aqui nos prestigiando, Janice. Ai, tô amando. Gente, já tem gente aberta aí na live. Olha a responsabilidade. Gente, vocês são lindas, estão lindas. Eu tô vendo vocês, hein? Olha aí que privilégio. Na última deu certo. Eu não estou te vendo. Ah, mas eu tô te vendo aí, que bom. Tá me ouvindo? Com a mesma blusa. Sidna entrou, seja bem-vinda. Ah, tá meio embaçado. Uma pessoa disse, a Tatiane disse que tá meio embaçado. Eu não consigo te ver. Ah, que pena, mas eu tô te vendo. A Tati está na ponte Rio-Niterói, ela é lá de Niterói, gente. Pode ser que seja o sinal da ponte, né? Pode ser que seja o sinal da ponte. Ah, mais alguém aí pode falar? Eu quero te ver, minha amiga. Mais alguém aí pode falar como é que tá? Boa noite. Tá me ouvindo? O pessoal tá chegando, Noelma. Tô te ouvindo, Matred. E te vendo. Olha o privilégio, gente. Ai, que bom, que maravilha. Gente, de novo, não. Que pegadinha é essa da internet, hein? Matred está dizendo aqui, ó, que você é uma deusa. Minha deusa. Olha só, hein, Matred. Nossa, quanto amor, hein? Ah, que lindo. Noelma falou que o áudio está ótimo. Gente, vamos lá. 2021. Vamos iniciar a nossa live terapia, que é uma live que fala, né, sobre o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, pensamento suicida. Eu vou fazer aqui um apelo para que vocês vejam as lives anteriores, porque todas estão amarradas, elas são contínuas, né? A primeira vai falar um tema e a gente vai falando no decorrer. Pode ser que a gente vai falar alguma coisa aqui que você não entenda, aí você volta lá na primeira, na segunda e na terceira, e que vai tirar essa sua dúvida dessa live de hoje, tá bom? E todo ano, o Setembro Amarelo tem um lema, né? E o lema desse ano é: se precisar, peça ajuda. Estamos juntas aqui, né, Esther? Vamos lá, meninas, repetir o lema. Se precisar, pede ajuda. Peça ajuda. A Thelma entrou aí também, a irmã da Esther. Olha, tá entrando aí o pessoal. Reviegas, sejam bem-vindas todas vocês. Gente, hoje o nosso tema da live é espetacular. O nosso tema é uma pergunta, né? A possibilidade de ressignificar o pensamento suicida através das constelações familiares é o tema de hoje.
Gente, e o lema, né, é se precisar, peça ajuda. Mas toda live eu falo a mesma coisa, né? Como é difícil pedirmos ajuda. Elcio, pode fechar aqui a janela para mim, por favor? Tá vendo muito ruído. É assim mesmo ao vivo, tá, gente? Como é difícil pedirmos ajuda. Janaína, gente, desculpa, eu preciso falar dessa amada aqui que me deu Xanatoval Metucá. Gratidão, seja bem-vinda a essa live. Amo vocês, Luiz e Janaína. Dene Ferreira entrou, tá falando que tá com saudade, Esther. Pastor Marcelo, saudade, minha terapeuta. Saudade, Pastor Marcelo. Daiane, tá entrando gente aí. E é muito difícil pedirmos ajuda, né, Matred, por causa da cultura da felicidade nas redes sociais. Pode ser, né? Pode ser uma hipótese. Às vezes nós demonizamos, né, mesmo a saúde emocional. Ou será que nós temos medo de sermos imperfeitos? Tem isso tudo aí. Eu vou deixar aqui uma frase de Bert Hellinger sobre a imperfeição. Eu até botei algo no meu Instagram ontem, né? E eu vou falar essa frase. Só o imperfeito pode evoluir. O perfeito já estagnou, cristalizou-se. Portanto, só o imperfeito tem futuro. Bert Hellinger. Uau. Então, eu acredito que para ressignificarmos os nossos traumas, nós precisamos reconhecer que temos traumas, né? E admitir que somos imperfeitos. Somos fálicos. Esther, fale um pouco sobre a constelação, mais um pouco, né? Que você já falou na primeira live com a gente, sobre as constelações familiares e por que a gente acredita que através dessa ferramenta nós podemos ressignificar traumas. Então, gente, boa noite para quem está entrando. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos felizes por vocês estarem aqui. Falando sobre constelação familiar sistêmica, é uma ferramenta terapêutica hoje, né? Dentre tantas outras, mas ela tem um diferencial, porque ela vai trabalhar com aquilo que nós chamamos de psicodrama, ela vai trabalhar com a física quântica e vai trabalhar também com a fenomenologia, que é um braço da psicologia, um braço também da filosofia. Então, a terapia familiar sistêmica, constelação familiar sistêmica, perdão, ela tem uma proposta de posicionar e realinhar esse sujeito no seu lugar. Ou seja, as demandas que possivelmente inconsciente que ele não entenda, há um questionamento no seu interior, que possivelmente possa ser dele ou não, mas a constelação familiar, quando nós posicionamos as representações desse sistema, nós podemos observar a disfunção, se esse sujeito está no seu lugar ou não. E essa é o diferencial da constelação familiar, porque ela nos dá uma resposta quase que imediata da disfunção ou daquilo que nós chamamos trauma. Por que eu carrego um trauma? Então, quando eu posiciono através do psicodrama, ou seja, colocando representantes dessa pessoa no sistema, ou seja, eu peço alguém para entrar e representar o pai, a mãe, a avó, o seu cônjuge ou seus filhos, e espero que o campo energético, o campo da física quântica ou da fenomenologia, que vai vibrar, verberar. E esse sujeito que está representando, mesmo não conhecendo a mãe, a avó, o cônjuge, ele vai fazendo um movimento muito peculiar a esse sistema familiar. E aí nós, como consteladores ou facilitadores, teremos uma leitura e vamos dizer, faz sentido para você o campo? Eu acho que a Esther travou ou foi aqui, gente? Me ajudem. O pessoal fala com a gente aqui, se vocês estão me ouvindo, se estão ouvindo a Esther também, se é a minha internet. Nesse sistema familiar. Esther, você travou. Tem como repetir a última parte? Eu estou te respondendo, minha amada.
Agora eu não estou te ouvindo. Esther, continua a última parte que você travou. Na última parte, eu acho que deu alguma interferência na sua internet. Pode repetir, por favor? Então, para ressignificar traumas, nós fazemos um psicodrama, colocamos representantes desse sistema familiar, ou seja, pai, mãe, cônjuge ou filhos ou avós, e ali esperando que na fenomenologia que vai verberar esse sujeito mesmo sem conhecer as pessoas desse sistema familiar, ele vai ter uma ação, uma reação, uma fala, que nós, como consteladores ou facilitadores, vamos fazer uma leitura e perguntar para esse sujeito que nos procurou: faz sentido para você? E aí nós vamos ter a certeza do que está disfuncional nesse sistema familiar e poderemos fazer uma reparação ou liberar frases de cura e reposicioná-lo e ele ter tomada de consciência e ressignificar esse trauma. Ah, sim. Agora deu? Agora sim. Agora fomos até o final. Muito bem, gente. Então, como a Esther disse, né, é possível ressignificar, né, os traumas através da constelação familiar sistêmica. Mas nesse trajeto, quando a pessoa identifica, né, o trauma ou os emaranhamentos, que é uma linguagem da constelação, que é quando a pessoa nasce depois de em um sistema familiar, retoma e revive inconscientemente o destino, né? O comportamento e o destino da pessoa que viveu antes, né? E que sofreu e cometeu alguma injustiça com algum antepassado. Pelo que a gente entende em constelação, é isso que acontece. Então, Matred, fale um pouco sobre como reverbera os emaranhamentos. Cite algumas situações que levam a essa desarmonia nas gerações. Então, meu nome é Matred, né? A gente não se apresentou, é verdade, Matred. Apresente-se, porque eu e a Esther estou fazendo tanta live que eu nem me apresentei. Fui direto, perdão. Não, tem problema. Meu nome é Matred, sou professora aposentada, né? E quis dar um novo rumo para a minha vida, um novo significado, e me encontrei na psicanálise. E agora, depois que conheci essa maravilhosa mentora, Esther, né? Num desses cursos, eu estudei, né? Estamos estudando a constelação, porque é uma coisa que a gente vai estudar por muito tempo ainda. É uma coisa nova, mas é uma coisa que realmente veio, né, para mudar, né, a nossa vida. E assim, só complementando, porque a mestre falou muito bem, né, sobre constelação familiar. Quando você fala um pouco, sabe, que te dá dessa questão dessa geração, me traz assim uma lembrança que, como professora que fui mais de 30 anos, né, e a gente continua sendo, né? Então, ao longo da nossa vida, nós repetimos várias coisas. E essa repetição não é ruim, olhando assim, aparentemente, não é ruim, né? A gente repete as coisas, ou a repetição nos leva a um aprendizado. Só que tem um adendo nisso aí. E os problemas por gerações já é uma coisa diferente, porque os problemas de gerações não é possível perceber logo de cara. Você precisa realmente conhecer, né, aquilo que você está passando para você entender que tipo de problema que você está passando naquele momento. Então, é exatamente isso que a constelação faz. Nessa relação que a gente hoje vive. Por quê? Esses emaranhamentos que a constelação hoje nos apontam, que está muito forte, né, na vida hoje da nossa juventude, ela vem de situações negativas, né? E a nossa linhagem, né, nos proporcionou. E o que é isso? Temos várias situações. Vou citar um exemplo, tipo assim, né? Meu pai bebia e agora
meu avô bebia, meu pai hoje bebe, agora meu filho bebe. Então, isso vai se tornando uma cadeia, né, dentro da família. Isso vai fazendo com que a gente vai adquirindo, né, coisas, né, que vêm lá de trás e a gente são os julgos negativos, né, por influência dos nossos antepassados. E aí, quando a gente se vê, a gente está dentro daquela situação. Todos nós passamos por alguma situação dessa. Por exemplo, né, um vício. Nós temos também relacionamento entre pais e filhos, os problemas emocionais. Então, tudo isso já vem, muitas das vezes, carregado lá de trás. E a gente não percebe que isso está acontecendo. A constelação, ela nos traz assim, uma coisa muito legal, porque tem alguns emaranhamentos, são 5 tipos de emaranhamentos. Lógico, a live não vai dar para falar todos. Eu preferi, né? Eu acho que um dois deles é muito importante, porque a gente está vivendo muito isso hoje, né? Uma das coisas é que nossos filhos hoje, né? Os pais hoje não estão percebendo o que nossos filhos estão carregando. É muito fácil você chegar em casa, ver seu filho jogando, né? São os jogos da vida, ver ele lá sentado, jogando, porque muitas das vezes o pai chega cansado e aí depois ele vai fazer uma comida correndo, ele também faz aquela comida jogando também. Então, aquela família chega no meio daquela situação que quando você olha, você vê que aquele seu filho está se perdendo e você também. Então, os jovens hoje, dentro da nossa juventude, está trazendo para o nosso jovem hoje uma situação preocupante. Eu queria até dar, assim, aproveitar nessa live, porque essa live é uma live que tem trazido para muitas pessoas, eu tenho escutado muitas pessoas falando, nossa, quantas coisas eu não ouvia falar, e eu não prestava atenção. E aí, existe um momento que nós precisamos, né, com esse emaranhamento familiar que está acontecendo, ter um olhar diferenciado para os nossos filhos em relação aos jogos. Por que eu estou falando dos jogos? Porque é uma coisa que está muito atual. Né? E aí, o que acontece? A senhora está sorrindo, né, Sé? Então, o que acontece? Eu tenho uma situação... Só não estou te vendo, né, Guana linda? Com muito amor, digo isso. Tem uma situação que eu, assim, rapidinho vou pontuar, né? Como eu fui professora, fui gestora de escola também, eu observei um jovem ainda, 16 anos. Por isso que eu estou trazendo isso para a gente hoje. Esse alerta, né? Assim, você foi muito feliz, Kate, quando você sonhou, né? Estava no seu coração. Quando veio do seu coração, essa live em relação ao suicídio, né? Ao Setembro Amarelo, na verdade. Porque esse menino de 16 anos, ele era um menino inteligente, ótimo aluno, mas a gente começou a ter um olhar para ele, como escola. O que está acontecendo? Você está muito triste, o orientador falando e tal. Chamamos essa mãe e falei, mãe, preste um pouco atenção, o que está acontecendo com seu filho? Não, eu trabalho, eu chego muito cansada e tal. Tem um lugarzinho lá que ele gosta de ficar, que era uma árvore que tinha no quintal. E olha só o que acontece. Então, assim, essa mãe chega do trabalho, chega em casa, correndo, né? E um belo dia, para encurtar, né? Que é rápido, um belo dia ela chegou do trabalho e foi procurar ele. E ela foi embaixo daquela árvore. Porque ele tem que ficar embaixo daquela árvore jogando. E é muito cômodo quando você vê alguém quietinho. Mas é nessa hora que a gente tem que ir atrás, procurar, para ver o que está acontecendo. Né? E quando ela chegou lá, já era tarde. Aquele filho bonzinho, amado, carinhoso,
que ela tinha, que ela achava que ele estava salvo daqueles emaranhamentos que estavam acontecendo dentro da família, a separação de pais, separação disso tudo, e era muito fácil ver. Então, esse menino acabou acontecendo isso, né? Ele acabou se suicidando. Ela encontrou ele enforcado naquela árvore. Então, é um alerta para a gente. Aí, relação... Okay. Matrede, eu não estou te vendo, mas você me permite só dar o conceito de emaranhamento. Eu percebo que tem várias pessoas que estão na live hoje pela primeira vez e não estão familiarizadas. E você está falando já o exemplo. E aí o que seria emaranhamento? É quando um membro da família é afetado por dinâmicas ou eventos traumáticos não resolvidos nas gerações anteriores, resultando em dificuldades emocionais ou comportamental. Sim, sim. Só para ficar um pouco mais claro. Ótimo, ótimo. E aí a constelação ela vem nos trazendo alguns emaranhamentos em relação a isso, que é a triangulação, a parentificação, a identificação, a repetição e a substituição. E aí eu vou me deter na parentificação. Como que isso acontece, né? Acontece quando uma criança dentro do sistema familiar assume um papel indevido. O que é isso, né? Um exemplo disso é quando ocorre o falecimento do pai ou filho, e mesmo sem idade, né, ou maturidade suficiente, essa criança assume a liderança dessa casa. Então, isso aí é um dos emaranhamentos que está muito visível hoje para a gente. Eu tenho um caso muito perto de uma criança que o avô perdeu a esposa. Assim. E essa criança de 6 anos, hoje ele é conselheiro desse avô, olha só. Ele acabou pegando esse sofrimento, né, do avô. Ai, o avô chorando, eu perdi, eu não tenho mais. E aí ele acabou pegando isso para ele. E essa criança, esse papel mudou. Ele passou a ser o conselheiro desse avô. Então, em vez dele ser acolhido, ele passou a acolher. Imagine como isso fica na cabeça de uma criança, né, ou de um adolescente. E a gente tem também o outro que também é a identificação. Como que isso ocorre, essa identificação? Né? Ocorre quando um vazio, que ela já até comentou, né, logo assim que ela falou agora aqui, me ajudando, quando há um vazio no sistema familiar, que pode ocorrer por meio de falecimento, ou de um ente querido, ou um abandono da família, por parte do pai e da mãe. Diante desse cenário temático, essa criança tenta compensar, né? Compensar essa família, aí há o desequilíbrio. Aí o que acontece nisso tudo? Alguns membros daquele sistema passam a assumir característica, né, daquela pessoa que foi embora. E quando isso acontece, e isso às vezes é inconscientemente, porque a pessoa não percebe que aos poucos ela está tomando conta, né? Por exemplo, ela está fazendo aquela comidinha gostosa. Essa comidinha é igual a vovó fazia para mim. E aí, inconscientemente, eu começo a gostar daquilo. Olha que bonitinho, eu estou cozinhando igual a minha mãe. Eu não estou percebendo que eu estou saindo do meu lugar e pegando o lugar do outro. É isso, um emaranhamento da minha mente, eu acabo ficando totalmente desequilibrada naquela situação. Aí você vê que aquela família precisa de ajuda. Aí vem a constelação, né? Que nos traz, né, esse embanzamento todo, que fala assim, não, vem aqui, que eu vou te abraçar, que eu posso te ajudar, eu posso mudar isso, né? Então, é por aí, Kate. Não sei se eu consegui, né, se alguém ainda não entendeu bem, pode pedir mais, né, algumas explicações, estamos aí. Conseguiu, sim, claro. Podem fazer pergunta aí, pessoal. Vocês estão entendendo? Fala aí para mim se estão entendendo.
se não estão entendendo, se querem mais alguma coisa, faça a pergunta, que ó, vamos extrair o melhor delas aqui hoje, que elas são fera. São fera. Matred aí, né, com 30 anos de magistério, com criança e adolescente, então ela fala com propriedade, né? A vivência que nós temos com criança e adolescente, além de sermos mãe, avós, nós temos vivência que trabalhamos e o cotidiano, assim, é ímpar a experiência que nós temos ali no ambiente escolar ou qualquer ambiente que tenha crianças e adolescentes, família, né? E esses emaranhamentos são bem visíveis mesmo, né? Eu vou falar mais uma frase aqui do nosso querido Bert Helling. A paz começa onde cada um de nós pode ser da forma que é, onde cada um de nós permite ao outro ser tal como é e ficar onde está. Isso significa, ao mesmo tempo, respeitar os limites mútuos, que ninguém ultrapassa o limite do outro, que cada um permaneça dentro do âmbito dos seus próprios limites. Agora a pergunta vai para a Esther, né? Para as duas. Cada uma vai falar um pouquinho. Esther, Matred, eu. Dentre esses emaranhamentos aí, que a Matred falou, a Esther falou um pouquinho, e que nós já falamos nas lives anteriores, né? Eu queria saber quais desses, possivelmente, pode desarmonizar o campo e fazer nascer o desejo suicida, né? Que não pertence à pessoa, mas ao seu antepassado. Vamos começar pela Esther. Então, o emaranhamento, ele pode desencadear, né, o pensamento suicida quando o indivíduo se sente preso a conflitos não resolvidos ou segredos familiares, como traumas não resolvidos ou não revelados, ou abusos. E a Matred falou muito bem, dando a experiência dela como uma educadora, ela não citou esse nome, mas ela deu vários exemplos, por exemplo, da comida, da gente associar aquilo que era bom, que era útil, que era louvável dos nossos avós ou de uma mãe, e a gente acaba tomando a semelhança e se posicionando de uma forma muito sutil e inconsciente, tomamos a forma e o lugar. Isso vai trazer implicações porque ela deixa de ser ela para ser a mãe ou a avó e não ela mais. Então, na constelação familiar, na terapia familiar sistêmica, vai chamar isso de lealdade invisível. E a lealdade invisível é exatamente esse conflito não resolvido ou um sentimento que não me pertence, mas porque eu tenho um vínculo com alguém que sofreu um dano, como ela mesma colocou, que sofreu um dano, eu amo tanto. E Bert Helling vai dizer, né? Bert Helling, o alemão, que é o autor, né? O precursor das constelações familiares, ele vai dizer que isso é um amor cego, ou seja, um amor que adoece. Porque eu amo tanto a minha mãe, eu amo tanto o meu avô, que a criança diz assim, ele diz num dos seus livros, querido vovô, querida vovó, querido papai, ele vê uma cena... uma cena traumática, uma cena de alguém entubado ou na cadeira de roda, ou enfim. Aquela criança conjectura a cura e a melhora daquele ser. Então ela diz no seu interior, querido papai, querida mamãe, querido vovô, eu sou muito pequenininha, não posso fazer nada, mas quando eu crescer, eu posso te ajudar, eu vou te tirar daí. E quando essa criança fala isso, ela cria um vínculo de lealdade, de desejo de salvar essa pessoa. E isso vai para o seu inconsciente. Ela esquece, quando ela se torna adulta, ela começa a ter, como eu falei, implicações da dinâmica familiar que vai resultar nos seus comportamentos emocionais e comportamental, que ela fala assim, nossa, por que a vida dá errada para mim? Por que as coisas não dão certo? Por que tudo dá ao contrário para mim? Mas, na verdade, no seu sistema familiar houve uma questão não resolvida e há uma necessidade de reparação. E eu vou falar aqui um pouco da minha experiência, não sei se a gente consegue. Eu sou de uma família de 8 irmãos, mas somos 7 vivos.
E assim eu falo com muito carinho, porque está minha irmã assistindo e algumas pessoas que nos conhecem, mas não conhecem essa história, porque nós somos éticos e também nós não temos nenhuma pretensão de expor, né, a nossa história de uma forma pejorativa, mas sim para edificar e agregar valor. Então, na minha infância, depois de mim, somos 8, né, como eu falei, veio Thelma, veio Ângela, Moisés, Isaías, Esther. E aí eu já devia ter aí uns... Eu penso que eu acho que a Thelma já tinha... A Rosângela já tinha nascido, mas eu sou a do meio, fiquei como dona de casa, né? Minha irmã saiu para trabalhar e eu fiquei como dona de casa para ajudar nos afazeres de casa. Minha mãe era uma mulher muito exigente, muito asseada, então nos ensinava daquela forma. Tem que fazer, se não fizer direito, faz de novo. E aí a gente levava umas varadinhas para fazer bem direitinho, né? Enfim, e minha mãe, ela perdeu uma criança. E eu presenciei todo o sofrimento da minha mãe. Eu era uma criança, não me lembro bem a idade, se eu tinha 7, 8 anos, mas eu lembro bem da imagem. E com essa perda, foi um aborto espontâneo, minha mãe teve uma hemorragia, né? E ela suspendeu uma bacia, e ela teve uma hemorragia, assim, e eu vi aquele sangue todo. Então eu vi o sofrimento da minha mãe, e vi minha mãe desfalecendo na cama. E os vizinhos correram, e a gente gritou, minha mãe está morrendo, o que é isso? E aquela torneira, né, vazando. Enfim, minha mãe morreu, literalmente, colocaram ela na cama, meu pai estava chegando do trabalho, e nós começamos a gritar e dizer, papai, mamãe morreu. Papai, mamãe morreu. Enfim, e eu não sabia muito o que estava acontecendo, as pessoas falaram, olha, ela teve um aborto, ela não podia carregar peso, e enfim, eu vi toda a dor da minha mãe, vi minha mãe morrendo. E meu pai, nessa época, ele estava afastado de Cristo Jesus, ele se ajoelha e ele diz assim, meu Deus, como eu vou criar essas crianças? Me devolve a Marlene, porque se você me devolver, eu vou te servir para sempre. E meu pai cumpriu o voto dele. Meu pai passou para o Senhor com os 72 anos e tem umas pessoas aqui que chamavam ele de Vostor, né? Ele era ele era o pai da pastora Esther. Enfim, aquilo ficou, aquela cena da minha mãe morrendo e aquele sangue e a dor da minha mãe na recuperação, o espírito volta ao corpo da minha mãe. E eu percebia que, ao longo, minha mãe tinha uma tristeza. E ela sempre dizia, eu sou triste. A vida da gente melhorou, meu pai parou de beber, e nós estamos crescendo, melhorando a vida, sabe? Com dificuldades, limitações, mas com uma vida digna, que toda pessoa simples e educada, que tem educação, uma boa formação dos seus pais. Mas minha mãe sempre tinha uma tristeza, e eu olhava, e eu sempre parceira da minha mãe. Eu cresci. E, de repente, fui líder muitos anos, para quem não sabe, mas eu de tempo em tempo senti um vazio enorme no meu coração, enorme, e eu não tinha motivos. E é interessante que o emaranhamento, ou a lealdade invisível, ela vai estartar em nós quando nós entramos em relacionamentos. Porque entramos em relacionamentos com a expectativa de ser amada, de amar, dar amor, ser abraçada, acolhida, vista, percebida. E quando essas coisas não são tão equilibradas assim, os traumas, né, que foi a primeira pergunta da Kate para mim, os traumas eles vão sendo atualizados. Enfim, resumindo a história, eu tinha uma lealdade com a minha mãe, um emaranhamento com a minha mãe, com a dor da minha mãe, com a perda e a ressurreição da minha mãe, só que ficou a parte ruim. E eu, quando criança, eu quis dizer da mesma forma, querida mamãe, levanta daí, a gente precisa de você, eu sou leal a você, eu sinto a sua dor, eu sinto a sua dor. E eu não sabia o que eu estava trazendo para mim. Bom, todos sabem que eu tenho aproximadamente 16 anos de clínica, amo clinicar, trabalho com crianças, adolescentes, jovens e crianças. E aconteceu uma situação quando eu perdi alguém muito especial da minha vida,
E essa tristeza começou a tomar conta. Tomar conta do meu coração, tomar conta do meu coração. Em 2017, eu conheci a constelação familiar. E aí eu queria dizer para vocês que já fazem análise, que fazem terapia. É muito bom essa visão, e isso não anula, a constelação familiar, ela não anula a sua terapia, ela não anula a sua análise com o seu terapeuta, com o seu analista, só que ela vai te trazer resposta instantânea. E quando eu constelei por que eu tinha um vazio, uma tristeza, e de tempo em tempo aparecia pensamentos de morte na minha cabeça, apareceu quando nós fizemos o psicodrama, um grupo de amigas fez um psicodrama e colocou um representante, minha mãe, meu pai, eu. Minha mãe olhava para o chão e eu olhava para o chão. E aí ela me pergunta, Esther, houve aborto na sua família, no seu sistema familiar? E eu disse sim. Ela disse, está explicado os pensamentos de morte que de tempo em tempo sobrevêm sobre você, mesmo quando você não tem motivo. E aí eu realinhei. Você pode estar me perguntando, Esther, isso acontece comigo, teve um aborto no meu sistema, como é que eu vou reparar? Porque às vezes eu penso em morte, mas eu quero dizer, eu quero dar amor, e eu não entendo por que esses pensamentos me sobrevêm. E aí você vai dizer, né, uma frase de cura que a gente diz, querida mamãe, eu posso te ver. Sinto muito por você, pelas suas escolhas. Eu vejo você e te respeito a sua história. Mas eu não posso carregar a sua dor. A sua dor é sua. Eu sou a Esther, sua filha, eu sou pequena, você é grande. Mas eu decido carregar as minhas escolhas. E em honra e amor a você, eu vou ser feliz e não serei triste. E vou desfrutar de tudo aquilo que eu vou conquistar. Então, nós posicionamos com clareza aquilo que apareceu no sistema. Então, eu estava identificado com uma morte, que era o meu irmão, e identificada com a tristeza, que era o luto não elaborado da minha mãe. Não sei se eu me fiz entender, mas se vocês quiserem me perguntar um pouquinho mais, eu posso processar. Porque isso me levou até uma depressão. E aí eu também não entendia o que era depressão. E na análise, eu sabia que eu estava tratando uma depressão, mas eu não sabia a origem dela. E só soube quando eu me tornei consteladora, buscadora, porque o campo revelou que havia uma morte. E essa morte estava pedindo expiação porque meus irmãos não falam, nós somos 8. Eu falo, nós somos 8. Esse meu irmão não era contado. Desde então, porque geralmente nós contamos só aquele que aparece. Aquele que não aparece, nós não contamos. Então, eu sou irmã de 7 irmãos. Somos 8. Mais ou menos isso. Muito bom. Então, a Thelma está perguntando aqui, ó. E se foi a própria pessoa que fez o aborto? Então, a constelação familiar, ela não tem uma proposta de trazer julgamento sobre essa pessoa. Por quê? Entendemos que a sua própria consciência é aquilo que já se autoflagela. Então, se ela mesma provocou esse aborto, e a gente não está trazendo culpabilidade, mas a constelação familiar vai mostrar das compensações. Ou seja, algo na vida dessa pessoa não vai fluir. Porque nós nascemos, a vida nos traz um destino, servir a própria vida. Se eu mato alguém ou tiro a vida, eu estou dizendo vida não. Ou seja, vida não no trabalho, vida não no amor, vida não. Eu estou dizendo não para uma área da minha vida. Então, essas serão as compensações de quem um dia, no seu desespero, né? Talvez no seu desespero, porque foi uma gravidez indesejada, ou, enfim, foi uma situação, o casamento estava ruim, e aí um descuido veio uma gravidez, porque a proposta aqui é a gente não dizer, olha, ele é culpado. A questão é entender que emaranhamento vai gerar nesse sujeito que fez um aborto, ou provocou, ou que sofreu um aborto espontâneo, né? E nós estamos falando dessa realidade. E aí a gente vai poder perceber que muitas pessoas que têm... isso não é uma regra, tá, gente? Mas respondendo à pergunta da Thelma, muitas pessoas que têm, no caso do aborto, elas têm uma tristeza profunda.
e ela não é, uma área da vida dela fica fragilizada. Ela pode ser um baita profissional, mas só arranja pepino no amor. Ela pode ser excelente no amor, mas tem uma doença que não autoriza ela a viver e potencializar esse amor. Então, sempre uma área da vida dela para trazer compensação, reivindicação, porque ela disse não à vida. Então, é mais ou menos isso. É profundo. Se você quiser, nós estaremos começando com uma próxima turma, agora no segundo sábado de outubro. Né? Essa turma vai continuar comigo, mas já estamos se formando e nós vamos ter uma próxima turma de consteladores. É prático, é fácil e você pode. Daiane, eu convido você a ser um facilitador. Daiane falou que está aprendendo a lidar com isso. Por muito tempo ela foi triste e satisfeita devido às experiências da mãe dela. E está se libertando. A Thelma disse que não é o caso dela do aborto. Entendemos, Thelma, gratidão aí pela pergunta, porque às vezes a dúvida de um é de outro, né? E nós podemos colaborar com outras pessoas. Nem sempre o caso é nosso. A gente faz a pergunta porque precisamos colaborar também. Matred, quer falar um pouquinho ou deixa eu falar? A Esté falou sobre o amor cego, né, Esté? O amor. Ah, o amor. Tô igual a Rita Lee. Ah, o amor, né? O amor. Existe o amor cego e o amor consciente. Igual ao amor, a compensação, né? A cega e a inconsciente. Mas falando em amor, eu vou deixar aqui duas frases também do nosso Bert Helling sobre o amor. Ele fala, o amor é terapia. No mundo não há nenhum outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. A desordem é criada porque falta o amor. A doença é criada porque falta o amor. Fecha aspas. Agora abre novamente. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro, a ordem ajunta, o amor flui. Ordem e amor atuam juntos. E aí, gente, interessante, né? Porque nós três somos psicanalistas. E a psicanálise, né, é a cura pelo amor, é a cura pela fala, foi o que Freud deixou pra gente. E na constelação familiar não é diferente, né? Pelo que eu entendi, o que é preciso que cada um esteja no seu lugar. Que honremos os nossos antepassados, amamos a nós mesmos e os amamos. Agora é a pergunta que a gente vai deixar, tá terminando, gente. Ai, que pena, né? Já passou muito rápido e eu não vi vocês, meninas. Vou ver na gravação. A pergunta que a gente fez na live, se há possibilidade. A gente falou dos traumas, agora eu quero que fale do pensamento, especificamente do pensamento suicida. Há possibilidade de ressignificar através das constelações familiares? Já teve alguma experiência relacionada a isso, Esther? Já teve, porque eu sei, eu estou aqui para contar. Então, fala para mim um pouquinho. Eu estou falando que eu estou aqui porque na minha família, né, a gente, como a Esther falou, a gente não está aqui para expor a nossa família. Se vocês voltarem lá no meu feed ou no YouTube, nas nossas lives do ano passado, no Setembro Amarelo, a minha mãe entrou na live e ela contou a experiência dela aqui para o público. Não sou eu que estou a expondo, é isso que eu quero dizer. Não que eu deva alguma satisfação, mas é uma explicação, né? E ela contou que ela tentou o suicídio quando eu tinha aproximadamente, eu não lembro se foi 10 ou 11 anos, e eu consegui, né? E eu acabei tomando a dor da minha mãe. A Esté vai falar um pouquinho aí. Se a Esté quiser falar da minha experiência, vai falar. E eu acabei ficando com muita dificuldade na minha profissão por causa disso. Eu estava muito bem, indo. Quando chegava num determinado momento, eu destruía tudo. Eu voltava para trás. Eu lembro que teve uma época que eu fazia faculdade, a primeira faculdade de serviço social, e eu fazia online. E eu estava indo, tipo, no último período, do nada, eu tive algum aborrecimento, que eu não lembro o que foi, e eu cancelei minha internet. Depois que eu cancelei a internet, eu fiquei, gente, o que eu fiz? Mas eu cancelei justamente para eu não ter acesso às aulas, para eu não conseguir me formar. E assim, na
época o Elson ficou sem entender nada. Por que você fez isso? E agora? A gente estava num lugar que não era fácil de internet. A gente morava em Belford Roxo na época. Não era um lugar fácil. E se não fosse um vizinho da senha do Wi-Fi, eu não teria terminado minha faculdade. Então, várias vezes nas minhas análises, né, Esther, eu me deparava com essa morte, com esse suicídio dos meus sonhos. Mas fala aí, eu falei um pouquinho da minha experiência, né? Que eu fiquei aí emaranhada com aquela dor de ver. Porque a tentativa de suicídio que a minha mãe fez, não estou julgando, já passou, ela já está recuperada. Foi na minha frente, na frente do meu irmão. E quando nós vimos a cena, como a Esther falou, a gente cristalizou ali. E eu fiquei com essa dificuldade de tomar posse da minha profissão. Enfim, né? Por isso que eu tô aqui hoje, né? Trazendo para vocês. Olha a compensação consciente. Eu tô trazendo para vocês as lives para que eu possa trazer esclarecimento. Pode falar, Esther, vamos lá. Tem uma questão também, que eu vou te fazer uma pergunta, só como resposta para o público. Uma vez que você colocou com muito amor e carinho e reverência a sua mãe, é uma pergunta, porque nós estudamos também na sistêmica, né? O olhar sistêmico, né? Então, eu queria perguntar quantas graduações sua mãe tem? Nenhuma. Então, a minha resposta é essa para você que está nos ouvindo. Quando os nossos pais não conquistou, né, os sonhos deles, nós temos uma tendência também, além dessa visão que Kate viu, nós temos uma tendência natural ou inconsciente. Nós dizemos que, não, estudar não é para mim, não, crescer não é para mim, não. E aí, quando você começa a estudar, eu estou falando para você que é universitário, você que começou 2, 3 faculdades, o campus está me dizendo que é para você. Você que começou 2 ou 3 faculdades e não terminou nenhuma, eu quero te dizer, você não terminou porque você está se sabotando, porque a sua mãe, com todo respeito, ela não tem nenhuma graduação. E na sistêmica, na terapia familiar sistêmica, chama isso da força da família. Ou seja, eu tenho um sonho, mas uma força da minha ancestralidade que não conseguiu, que não avançou, que não foi essa mulher, né? Como hoje nós dizemos na sociedade, empoderada, você tem uma falsa culpa de ser uma mulher empoderada. E eu quero dizer para você, eu estou falando agora com muita autoridade, porque o campo está me dizendo que você está aí. E que você tem se sabotado. Você tem matado os seus sonhos, porque um dia você presenciou dinâmicas ocultas e dinâmicas não faladas, ou dinâmicas não elaboradas e processadas, e você teve uma lealdade invisível com isso. Eu estou falando isso para você porque eu tenho 2 faculdades e 6 pós-graduação. Minha mãe só sabe escrever e eu falo que ela foi a melhor mãe que Deus podia me dar. Meu pai também, só estudou até 4ª série, não está no nosso meio, mas foi o melhor pai. Mas eu tive muita dificuldade de crescer, porque uma culpa ficava dizendo assim, vai crescer para quê? Vai crescer para quê? Vai crescer para quê? Eu quero te dizer que isso são dinâmicas ocultas da sua ancestralidade que não conseguiu. Eles fizeram muita força, foram escravizados. Se a gente conhecer a história, né, da nossa cultura e a colonização do Brasil, eles sofreram muito. Muitos morreram, muitos foram torturados. E aí nós carregamos na nossa genética, nos nossos genes, essa história, esse clamor de morte, de sentimento de menos-valia, de não merecimento. Mas eu quero te dizer que você merece. Não sei porquê e para quem eu estou dizendo, mas você está aqui para ouvir isso. Você pode, você merece, você cresceu. Sinto muito. Reverencie o seu passado, aceite-o, perdoe e se permita ser feliz. Aí o recadinho do universo para você. Perfeito, há possibilidade, você identificando os emaranhamentos, você identificando, aí a Matrete falou 5 tipos, você identificando os emaranhamentos, você percebendo onde tudo começou, não é julgamento, né? É real, é real, é real. Matrete, fala um pouquinho aí, que a gente está terminando.
falou, eu tenho também uma família não era de flores, mas eu fui crescendo com aquele pensamento, eu vou fazer diferente, aceitando tudo que ele, né, ver, presentear, uma meditação, caminho, né? Você não teve isso, né? Mas não, meu pai não foram, eles não foram, mas não, nós somos 7, nós fomos além daqui, pensávamos que seria. Está falhando a fala da Matrede. Matrede, está falhando, eu pensei que fosse só aqui. Tem como você dar uma olhadinha na sua internet que está falhando muito o seu som. Alguém está falando aqui que não está conseguindo ouvir. Você pode mudar, não sei, botar nos dados. Ainda bem que você falou. E o pessoal, gratidão, Fernanda. Fernanda Coelho falando aí pra gente. Raquel, nossa, vocês são maravilhosas. Tenta falar novamente. Consegue me ouvir. Então, eu história, né? Meus pais não eram leitores, mas nós somos 7 irmãos, todos em busca de alguma coisa. Ainda continua cortando, Matrede. Você está com fome? O seu som está ruim. Não. Eu não sei. Porque aqui eu acho que é a internet. Né? Deixa eu ver pra cá. Quer tentar novamente? Temos alguns minutinhos, gente. Quer tentar novamente, Matrede? Ai, que pena que o som da Matrede tá ruim. Ela vai procurar aí, ó. Vai procurar um sinal de fumaça. Não sei, mas a gente vai dar jeito. Matrede é a nossa caçulinha amada. A Joab tá falando. Agora foi, fala aí. Foi. Então, aí para fechar, né? Então, assim, eu ressignifiquei a minha vida, a minha história. E de repente tem alguém, né, ouvindo a gente. Você pode, como a gente acabou de falar, né? Você é capaz. Somos 7 irmãos e todos nós procuramos ser diferentes, porque nós recebemos amor de 2 pessoas que não eram leitores, mas ensinou a gente o mais importante, que é o amor. E nós estamos aprendendo isso. O amor e o caráter. E o amor, né, nos faz, a constelação nos ensina isso também, que o amor, né, transforma tudo. Né, e você pode, né, você pode ser diferente, você pode ter, na sua vida, pode conseguir muito além do que você possa imaginar. Né? Mas primeiro tem que fazer isso, tem que dar um passo. Você não pode ficar parado. Se você ficar parado, você não vai ver o quanto você pode crescer. Né? Isso aí. É verdade. É como andar de bicicleta, né? O equilíbrio vem no movimento. Se parar, desequilibra. O equilíbrio vem no movimento. E é assim também nas constelações familiares, né? Gente, muito bom, né? Uma pena que tá acabando. Ai, é importante lembrar, eu sempre gosto de lembrar isso aqui, né? Que a constelação familiar não é para achar culpado. Não é, foi a minha mãe que errou, culpada. Não. Minha mãe teve a história dela, é com todo respeito que eu contei isso aqui, a história da minha mãe, ela teve um motivo, né? Seja lá qual for o motivo que ela teve. E ela fez o melhor dela, com a ferramenta que ela tinha naquela hora, naquele momento. Né? E fui eu que errei porque me emaranhei. Não, eu estou a serviço de um sistema. Eu só fiz o que o sistema estava pedindo. Enquanto eu não quebrei e não me apropriei da pessoa, do meu destino, né? Eu não consegui ressignificar aquilo. Então é com muito respeito que nós falamos dos nossos ancestrais, dos nossos pais, das nossas dores aqui, é com muita amorosidade, né? Porque eles tiveram as decisões deles e tá tudo bem. Pelo contrário, é muito respeito. A história deles e a nossa história, né? Gratidão aí, mamãe, gratidão aos meus ancestrais. Agora, Esther, vamos, Esther? Eu vou pedir a Esther, será? Esther, dá tempo. Vamos fazer um movimento sistêmico, Esther? Vamos fazer aí
De repente, umas frases de cura para ressignificar alguma coisa aí, um pensamento suicida ou uma gratidão. Você fica à vontade agora, Esther, para fazer um movimento aqui ao vivo agora. Vamos, você faz isso com a gente? Então eu vou simplificar, porque quando nós começamos, nós falamos de traumas. De traumas, geralmente, são registros que nós trazemos da nossa infância, que fica reprimida, vai para o nosso inconsciente. E esses traumas da nossa infância é que nos priva, ou nos proíbe, ou nos cristaliza de ter uma vida adulta bem-sucedida. Então, eu vou fazer uma dinâmica bem rápida, curando a nossa criança interior, para que esse adulto potencialize o seu potencial, as suas habilidades, os seus sonhos, mesmo tendo medo, ele possa avançar, ok? Então eu queria que você, que está aí na sua casa, se você pode colocar o seu pezinho no chão, agora, se você pode se posicionar, sentar. Posso botar uma musiquinha? Se você pode agora relaxar. A gente não tem uma música aqui que não deu tempo da gente colocar. Coloquei. Mas eu queria que você pensasse em uma... Está colocando? Eu queria que você respirasse, fechasse os seus olhos e agora desse uma relaxada de toda a tensão do seu dia. Respira, relaxa, puxa bem o ar pelo seu nariz, solta pela sua boca, respira, relaxa. Deixe que esse ar venha oxigenando o seu cérebro, todo o seu corpo, de modo que você relaxe e sinta o seu coração pulsar. Então, imagine agora, eu quero te levar a um lugar. Você começa a andar e você vai a um lugar. E nesse lugar, você avista bem longe uma pequena criança. Redundante isso, mas você vai entender. E você continua caminhando e se aproxima dessa criança. Eu queria que você percebesse como está essa criança. Como ela se sente. Ela se sente feliz? Ela se sente com medo? Você se aproxima dela. E quando você se aproxima dessa criança, o que ela sente? Você consegue perceber o que essa criança sente quando você está bem perto dela? Então, ela te reconhece agora. Ela olha para você. E aí você diz: oi, tudo bem? Eu sou você, adulto. E eu estou aqui para dizer para você que todas as vezes que você tiver medo, eu estarei aqui para fortalecer você. Todas as vezes que você estiver em insegurança e tristeza, eu estarei aqui para fortalecer você. Está tudo bem. E na medida que você fala para essa criança, você se abaixa, ela olha para você e sorri e se sente confiante. E ela se levanta para tentar ficar à altura que você está, mesmo abaixado. E aí você percebe que ao lado esquerdo dessa criança, uma mão se posiciona. E essa mão, quando você olha, é a mão da sua mãe. E essa mão começa a liberar uma energia, uma alegria, de modo que atrás da sua mãe tem a sua avó, os seus avós maternos, perdão. E atrás dos seus avós maternos estão os seus bisavós, e atrás estão os seus tataravós. E eles estão ali fortalecendo você, menina, que agora não está mais com medo. E você sente um movimento que atrás de toda a sua geração materna há um movimento e há uma caixa vindo. E essa caixa vai passando pelos seus ancestrais e vai trazendo para você. Respira e sente a
energia de todos os seus ancestrais, trazendo um presente. E ele dá na mão da sua mãe. E sua mãe se vira para você e diz: receba com alegria. E você recebe essa carta e estende a sua mão esquerda. E você traz essa carta ao seu coração. E essa carta que te traz alegria, te traz força e te traz a energia feminina para vencer todos os obstáculos e ser bem-sucedida na sua profissão, nos relacionamentos e no amor. E agora, você com seus olhos fechados, sentindo fortalecida com a energia feminina, você sente ao seu lado direito uma mão pousando sobre o seu ombro direito. Esse é seu pai. E ele diz: estou aqui para te fortalecer. E seu pai, atrás do seu pai estão os seus avós paternos. E atrás dos seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós. E toda a sua geração atrás de você. E há um movimento, um reboliço, porque nesse momento você consegue os ver e sentir a energia de toda a sua descendência. Há um movimento lá atrás. E eles vão passando algo da sua descendência lá atrás, aos seus tataravós, aos seus avós, que traz para o seu pai. E o seu pai recebe, é um casado. E você estende a sua mão direita e você recebe um cajado. E seu pai diz para você: esse é o cajado que abre portas, que te leva a caminhos que eu nunca passei, que eu nunca pisei e nunca conquistei. Esse é o cajado da força, da masculinidade. E você também traz ao seu coração e você diz: agora estou fortalecida por toda a minha linhagem e minha geração. E quando você faz isso, a sua criança sorri para você e você sorri para ela e vocês se abraçam. E você diz: estou aqui, sempre estarei com você. Agora você pode ficar em paz. E você se levanta e sai e começa a se retirar lentamente desse lugar. E na medida que você se levanta desse lugar e se retira, a sua criança começa a crescer juntamente com você. E você vê somente você trilhando essa estrada de felicidade, de harmonia, de equilíbrio, de sucesso. Porque você pode, porque você conhece, você consegue, você é feliz, e porque você reverenciou toda a sua ancestralidade. E você no seu coração diz: gratidão, papai, gratidão, mamãe, gratidão a todos os meus ancestrais que fizeram força para que eu estivesse aqui. Eu me reverencio a vocês e recebo o amor. E em honra a vocês, eu serei feliz e conquistarei aquilo que vocês não tiveram oportunidade de conquistar. Em honra a vocês. Gratidão, gratidão, gratidão pela vida. Eu sou uma adulta feliz, com uma criança curada e ressignificada. Gratidão. Você pode dizer gratidão, papai, gratidão, mamãe. E é isso. Gratidão, pai. Você pode abrir os seus olhos e agradecer. Muito emocionante, né? Uau. Momento. Falo muito usual. Uau. Lindo, lindo. Muito lindo, gente. Desde a força da questão me leva ao sucesso, leva a alegria, a restauração, a ressignificação. Muito bem, gente. Fala aí sobre os seus projetos com a constelação. Estamos terminando, gente. Escreve aí nos comentários. Estamos terminando. E o meu parou o comentário, que eu não consigo ver. Aqui eu tô vendo algumas coisinhas, né? Eita, a gente chorando. Eu me chorou. Com a criança. Elisa! Fala aí, certo? Criança curada. Dos projetos com falar do meu familiar sistêmico. Então, gente, todos sabem, né, que eu sou psicanalista.
E hoje, para mim, duas ferramentas. Nós temos outras abordagens, consteladora, coach, analista corporal. Mas, assim, a constelação, para mim, hoje é um presente, porque ela nos traz resposta muito rápida. Então, nós temos o programa terapêutico Constelando para Restaurar. A proposta é fazer as constelações com bonecos ou fazer as constelações como um psicodrama, né, sem que as pessoas falem o seu tema. A nossa proposta é fazer constelação para todos aqueles que desejam, mas eu hoje tenho um projeto específico para mulheres que se divorciaram e que não conseguiram ainda processar esse luto, esse abandono, essa dor do divórcio, a viúva ou as mulheres, né, acima de 40 anos, que sentem um vazio, uma solidão. E aí a proposta da constelação também é trazer esse acolhimento e entender por que, né, ela sente esse vazio, não elaborou esse vazio, não ressignificou essa falta desse outro, ou porque ela ainda nem se casou, né? A constelação vai nos trazer resposta e pode te trazer um grande amor, né, para que você viva. Essa é a minha proposta na constelação. E também damos consultorias a mulheres e o nosso consultório aqui no Recreio. E nós continuamos também no pessoal aí da Baixada Fluminense. Muito bem, né? Depois que constela, né? Falei na live anterior. O que a gente faz, né? Aí você faz esse projeto, é o acompanhamento, é um pacote com acompanhamento, né? Sim. Você não deve constelar por uma curiosidade. Você que está aqui já aprendeu muitas coisas. Então agora você vai entrar numa constelação com consciência que pode ter alguma coisa disfuncional no seu sistema. Pode ser você mesma, ou pode ser alguém da sua família que verberou e você é uma buscadora. E parou em você, na verdade. Então, se parou em você, você precisa buscar agora a sua resposta para posicionar e realinhar, reverenciar tudo aquilo que veio antes de você, para que você seja feliz. Né? Então, o programa terapêutico Constelando para Restaurar, ele pode ter 4 sessões ou 6 sessões, na medida que você deseja, né? Uma entrevista diagnóstica, depois uma constelação, pode ser de bonecos ou com um grupo, né? Com um grupo de representantes, e aí mais 4 ou 5 mentorias para que você consiga posicionar, trazer todas as frases de cura, trazer tomada de compreensão e sentir fortalecida para que você possa agora avançar e seguir a sua vida. Muito bom, gente. Muito bom, maravilhoso. Um pouquinho mais aí dos seus projetos. Estamos juntas aí nesse projeto com a Esther. Minhas pupilas. Gratidão a vocês, meninas, que acreditaram nessa mulher apaixonada por vidas. Muito feliz, por esse momento. Essa música me emociona. Eu posso história aqui na Vila e fazemos atendimento online e agora como você eu também conheci aí para te acompanhar, para te precisar, como nós como já falamos hoje, essa ajuda, esse só, estamos aqui para atender vocês da melhor maneira possível. Que participaram dessa live. Gratidão a Esther. Gente, nessa sociedade não tem nada mais precioso do que o tempo, né? Se a gente doa o nosso tempo, é porque a causa é importante mesmo. Eu me sinto importante. Assistindo essa live, recebendo esse conteúdo, sinta-se importante para nós. Nós estamos aqui no tempo, nosso conhecimento, trabalho para fazer, como dizia aí, né? O repórter e dá trabalho para fazer. Mas falar, depois eu vou passar um agradecimento para vocês também, tá? O PPV,
que é o Centro de Valorização da Vida. Todos os lives, eu repito, você pode ligar, ok? Tem o dinheiro para fazer constelação. A gente está aqui para te trazer a consciência, para pedir ajuda. Peça ajuda. Seja lá qual for. É óbvio, a gente gostaria que você tivesse a condição de constelação, mas se você não tiver, ajuda. Você pode ligar do seu celular no 188, que é o Centro de Valorização da Vida, gratuito, 24 horas por dia. É valor, você não vai precisar ficar, a pessoa vai te atender. Lá eles oferecem apoio emocional para que você se sinta mais aliviado da sua dor, tá? Às vezes é por questão de segundos, uma dinâmica que fala sobre isso. A gente tem que resolver. Obrigada, Cristiane. Às vezes é por segundos. E peça, como a Ted falou, não sofra sozinha. Peça ajuda, tá? Gratidão. Isso, que participaram dessa. A Cristiane Melo está dizendo parabéns, show a live. Amei. Obrigada, gratidão, querida. Obrigada, amiga. Você tem alguém que vai citar, e aí. Ficou com a gente aqui até o final, ó. Quem quer agradecer Matred? Eu quero agradecer, né? Primeiro a você pela oportunidade, né? E a minha mentora, né? Que esse conhecimento vindo e a segurança que ela nos dá de hoje já eu agradeço, né? Muito. É fantástica, né? Eu estou muito feliz. Eu sou eu sou presente da gente. Eu agradeço muito mesmo. E também é uma realização que a gente também tem sonhos, né? E são realizações. Eu acho que daqui para frente são outras lives. Eu tenho que é a nossa cabeça das lives, né? A minha maravilhosa, a psicanalista que tem uma visão muito linda, a gente se espelha também nela. Chorou muito, Raquel. Raquel está dizendo que chorou muito. Ai, gente. Gratidão, Janaína. Vocês são maravilhosas. O celular já está dando aqui. Gente, o povo está agradecendo, dizendo que chorou muito, que foi emocionante. Gratidão a vocês. Vou terminar de novo com essa música aqui, que a gente ama. Bota aí, Beija-Flor. Só está dando um ruídozinho, mas essa música, eu acho que agora você precisa só sentir o amor verberando, aquilo que a gente sente, que é verdade da constelação em nós, que trouxe cura, ressignificação para os nossos sentimentos, para o nosso comportamento. Que você sinta agora com essa canção, Beija-Flor, me leva, ele vai te levar a lugares altos. Não é uma aí, gratidão, Elma participou, colocou o link do YouTube. Gratidão a todas vocês livres que participaram, que são da nossa aí da constelação do psicodrama. Beijos, Simone. Gente. Nossa amiga. A minha amiga Cléo, da Escola Vida, do nosso professor Hilário. Gratidão. A Alexandra é uma psicóloga, amiga do Elson. Gratidão por participar dessa live. Todos vocês, gente, são muito especiais. Dá para citar todo mundo, o Elson também, que está aqui com a gente até o final. Vocês são top. Diga que vai ficar gravada, né? Isso. No seu Instagram e depois vai para o YouTube essa live. Isso. Acompanhe desde a primeira, reveja e vai ressignificando essa história. Só a tomada de consciência já vai te ajudar muito. Não é a constelação em si, mas a tomada de consciência. Tá bom? Isso mesmo, é perfeito. Então, vai assistindo aí, vai ficar gravada aqui no feed e também lá no canal do YouTube, tá? Lá, eu deixo sempre aqui e lá também no YouTube. Beijos, meninas. Gratidão. Deus abençoe. É a Gratidão. Deus abençoe a cada um de vocês. Shalom. Mês que vem teremos mais. Quem sabe, né? Estamos projetando aí, ó. Estamos fazendo um projeto e vai dar bom. Quem quiser constelar,
Terceiro sábado, eu estou com essa mulherada aí que ministrou sobre vocês. Terceiro sábado, agora, é o dia de eu encontrar com essas mulheres, nos empoderarmos com a constelação familiar. E se você quiser marcar a sua constelação, nós estaremos lá para te receber com muito amor e muito acolhimento para passar para você tudo aquilo que é uma verdade na nossa vida, tá bom? Exatamente. Antes que o Instagram derrube, vamos sair de fininho. Beijo. Tchau. Gratidão. Deus abençoe vocês. Gratidão. Gratidão.